Fui estudar termoquímica sem orientação e não deu muito certo. Mas podem ficar tranquilos que estou super bem. Ô do pântano! Bora para mais uma dica do professor Alex? Desce do camelo e presta atenção! Salve, salve, galerinha! Estou aqui direto da Bate-Caverna para o nosso quarto encontro no Minuto da Química. Prazer estar com vocês mais uma vez. Hoje eu dou uma pausa naquela análise de temas sensíveis, que são aqueles temas que poderiam aparecer no vestibular, mas que não são clássicos na prova do Enem, para já trazer para vocês uma outra perspectiva, que é estudar os temas mais importantes que nós temos que pensar para a prova da UFG. Bom, galera, hoje eu trouxe um tema que é um dos clássicos da fisicoquímica e vai ser importante para você, independente de qual concurso você vai fazer. Se vestibulares, se o Enem, se provas de faculdades particulares, qualquer concurso de ensino médio que você esteja participando, esse tema será de extrema importância. Estou falando de termoquímica. Então hoje nós vamos fazer aí uma geral, o que você precisa estudar de termoquímica, quais são os materiais que você pode fazer uso, passar todas as orientações e estratégias que você deve adotar para esta matéria. Bom, galera, eu tenho recebido aí dos alunos bastante elogio, aqueles que têm acompanhado esses encontros, porque realmente era a minha intenção, né? Deixar a coisa assim bem direcionada para que você pudesse perder o menor tempo possível na hora de estudar essas matérias. De uma forma então diferente hoje, nós vamos tratar de um dos temas mais relevantes para o seu estudo. Então bora, galera, bora estudar. Como eu digo para os meus alunos, a vida tem batido com chicote dolorido. Galerinha, não sei se todo mundo acompanhou desde o nossa primeira edição do Minuto da Química, mas no nosso primeiro encontro eu fiz uma análise das questões anteriores da prova da UFG, fizemos ali uma análise com mapas de calor, deixei tudo isso para vocês disponibilizado lá no meu site, né, alexquimica.com.br. Eu trouxe aqui um gráfico dessa análise que nós fizemos lá no primeiro encontro. Eu queria que você observasse aí na sua tela que os dois assuntos mais incidentes nas últimas provas da UFG foram termoquímica e reações orgânicas. Aí você viu que segue com tabela periódica, 6 incidências, isomeria, funções orgânicas, funções inorgânicas e bioquímica com 5 incidências, cinética, ligações e reações químicas com 4 incidências. Então, lá no topo do nosso gráfico de barras, nós temos aí termoquímica, que é da fisicoquímica, e reações orgânicas lá da química orgânica. Nesses encontros que nós teremos agora, além de apontar aquelas matérias que poderiam nos surpreender numa prova de vestibular e que não são típicas da prova do Enem, nós temos também que dar ênfase àquelas que efetivamente eu vou precisar estudar e estudar com mais atenção. E sem dúvida nenhuma, termoquímica é uma delas, ok? Bom, galera, então, como fizemos aí no último encontro, o querido pônei do Cerrado, meus heróis, membros da Liga da Justiça, o que estudar? Você vai começar os seus estudos fazendo ali uma boa revisão dos conceitos básicos de termoquímica. Nossa intenção é estudar entalpia, a variação de entalpia,
E quais são os tipos de reações que existem? Endotérmicas e exotérmicas. E as diversas formas diferentes que uma questão tem de mostrar para você se ela é endo, se ela é exo. Seja através de um gráfico, como esse que aparece para você aí, né? Seja através do fornecimento do aumento ou diminuição da temperatura do sistema, seja fornecendo o ΔH, lembra? Positivo para reações endotérmicas, negativos para reações exotérmicas. Então, esse é o passo 1 que você vai dar na matéria. Estudar os conceitos básicos de termoquímica. Na sequência, você precisa conhecer todos aqueles calores que são definidos nessa matéria. Eu falo calor e o correto seria falar a entalpia, né? Entalpia de formação, lembra lá? Os tipos de entalpia que nós temos. Então, entalpia de formação, que inclusive vai ser importante para você definir lá a primeira forma de calcular o ΔH. Aí você vai estudar as reações de combustão e o famoso calor de combustão. As provas modernas adoram fazer relações de combustíveis, eficiência energética, nível de poluição, e para isso você tem que ter o conhecimento sobre o que é o calor de combustão. Faça uma revisão também sobre entalpia de dissolução, né? Existem substâncias que dissolvem endotermicamente, existem soluções que dissolvem exotermicamente. Na sequência dos seus estudos, você vai para a parte mais importante. Quais são as 3 formas de eu calcular a variação de entalpia? A primeira seria pelo calor de formação, aplicar a própria definição, entalpia de formação dos produtos menos a entalpia de formação dos reagentes, ou seja, final menos inicial. Isso quando você tem como dado na questão as entalpias de formação. Temos na sequência a famosíssima lei de Hess. Lembra lá? Você manipulando equações de ΔH conhecido, para que ao somá-las, você tenha o ΔH da reação que você deseja fazer o seu cálculo. E por fim, você calcular o ΔH fazendo uso das energias de ligação. Aquele trabalhinho mais braçal em que você vai contar cada uma das ligações que estão sendo rompidas e cada uma das ligações que estão sendo formadas. Então, o ΔH vai ser entalpia das ligações rompidas menos a entalpia das ligações formadas. Por fim, mas não menos importante, seria muito legal também você fazer uma revisão sobre aqueles outros conceitos termodinâmicos. E aí, dentre eles, eu destaco a definição de entropia e a sua relação com a espontaneidade de transformações e a famosa energia livre de Gibbs. A possibilidade de você, numa equaçãozinha termodinâmica, fazer o cálculo da variação de energia livre através do ΔH menos T ΔS. Inclusive, galera, dica de saúde em sobrevivência em ambiente hostil. Esse último tópico, que eu chamei aí de outros conceitos termodinâmicos, ele não tem incidência na prova do Enem, mas pode perfeitamente aparecer numa prova de vestibular. Então fica aí essa dica, esse algo a mais que você teria que dar uma olhadinha para poder fazer um estudo completo sem muitas surpresas. Bom, galerinha, aí eu gostaria então agora de fazer com vocês aquela orientação, né, professor? Onde eu vou encontrar o material para estudar sobre esta matéria? Como eu tenho feito com vocês aqui, tenho deixado as orientações e as estratégias e deixado também orientações
para que você direcione os seus estudos. Então, mais uma vez, galera, olha lá, ó, alexquímica.com.br. O pessoal já está conhecendo esse caminho, né? Você vai lá na aba superior UFG 2026. Olha que bacana a nossa página exclusiva aqui para o nosso encontrozinho do Minuto da Química. Aqui, lista diagnóstico. Olha para você ver como o tempo está passando, né? Já temos 3 listas para você desenvolver. A de modelo atual, a de funções inorgânicas e agora de termoquímica. Vou clicar aqui para abrir com você, ó, a nossa listinha, tá? Bonitinho, tá aí a lista. Galera, elaborei uma listinha com bastante carinho, com as questões que já apareceram no UFG e selecionei outras questões para você treinar cada um desses conceitos que eu acabei de mencionar aqui no nosso encontro. Muito bonitinho, a lista está com a resolução, está com o gabarito. Deixa eu fechar aqui e voltar lá, que eu quero te mostrar uma outra coisinha. Ó, logo depois das listas, você tem aqui os resumos teóricos, né? E eu preparei também um material especial para vocês aqui na parte termoquímica. Vai ficar no nosso próprio site. Então você tem aqui 5 abas para clicar, os conceitos, tipos de calor, olha que bonitinho, deixa eu clicando aqui com você, estamos aqui para estudar mesmo, né, gente? Aqui você tem os conceitos básicos, ok? Os tipos de calor que eu acabei de te apresentar, aí você quer fazer uma revisãozinha bacaninha de cada um deles, né? Aqui na parte de lei de Hess, também tem, ó, a parte conceitual. Coloquei aqui um exercício resolvido de cada uma dessas formas de calcular o ΔH. E por último, se você ainda quiser dar uma brincadinha, tem um quiz com 10 perguntinhas aqui sobre termoquímica e sobre o tema em especial, tá? Material preparado com muito carinho para vocês. Como eu tenho dito nas últimas aulas, podemos chamar isso de aula, né, gente? Podemos, que é uma orientação de estudos. Como eu disse na nossa última orientação, tá tudo mastigadinho para você, basta querer estudar. Estou me colocando sempre à disposição de vocês também, se vocês quiserem me mandar alguma coisa, tem aí os nossos canais de encontro, vamos dizer assim, virtual, e-mail, direct do Instagram. Se você quiser, no próprio site tem esses contatos. Deixa eu voltar então para mim aqui, para a gente fazer aquela despedida. Gente, de coração, eu espero que vocês estejam gostando deste conteúdo. É um conteúdo preparado com bastante carinho, bastante zelo, e eu tenho certeza absoluta, se você tirar um tempinho, encaixar essas orientações dentro da sua grade semanal de estudo, você vai se dar muito bem na prova de química nesse vestibular. E óbvio que não é só pensando no vestibular. O caso de hoje, você estudar termoquímica representa seu crescimento na matéria. E, obviamente, nós temos que levar em consideração o quão valioso é a química em termos de valor, em termos de peso dentro dessas provas. Então, fica aqui meu abraço, fiquem com Deus, fiquem na paz, divulguem esse trabalho para os seus amigos e eu te encontro no próximo Minuto da Química. Valeu, gente! Beijo no coração!